tudo bem? Hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo nosso, um amigo da Finanto, um amigo pessoal meu aqui, o Thiago Galindo. Dispensa apresentações, mas por favor, Thiago, se apresenta aí pra gente. Conta um pouquinho, quem é o Thiago? Legal, Mica, obrigado, viu, Kaique, Dri, obrigado pelo convite. Casa nova, né? Não conhecia ainda, casa linda. Nossa, estou bem feliz de ver vocês aqui nessa casa. E então vamos lá. Eu sou o Thiago Galindo, tenho mais ou menos 18 anos no segmento de vendas e hoje eu tenho um Instituto VAP. O que é um Instituto VAP? Vendedor de alta performance. Então lá a gente ajuda a empresários a ganharem mais dinheiro em vendas. Então a gente fala sobre estratégias de vendas e a gente treina também equipes comerciais, time comercial. Pô, que legal, hein, Thiago? A gente te acompanha na rede social, né? Nós vimos aí a sua evolução com esse projeto, uma coisa maravilhosa, né? Como é que tá a sua vida, cara? Nesses últimos tempos você está dedicado 100% nesse projeto de vendas. Mudou alguma coisa no Thiago? Mudou, Mica, mudou muito. Eu costumo brincar que assim, o empreendedor, até então, porque faz 6 meses que eu tô empreendendo 100% nisso, né? E eu costumo até brincar, falo, caramba, eu tô até com umas barbinhas aqui meia branca aqui já. Ah, eu Você, tenho viu? bastante. Você também tem, ó. Cabelo Eu ficou tudo também. branco já, cara. E porque vocês empreendem mais tempo, né? Ali focado 100%. E agora eu tô nisso aqui, focado uns 6 meses. Mas assim, eu vejo o quão transformador é. Tanto para minha vida, para minha empresa, para minha família. E o quanto eu aprendi, quanto eu consegui evoluir, né? De conhecimento estratégico, business, sabe? E aí, o que é legal? Eu sou um cara que eu me preocupo muito em agregar na vida das pessoas que eu passo, que tá à minha volta, de alguma forma, dando um feedback, dando um conselho ali, falando de alguma coisa do meu ponto de vista, enfim. E eu notei que o que eu trago, o meu conhecimento, a minha bagagem, tem tido um resultado muito grande em algumas empresas que a gente tem feito consultorias, tem implementado algumas estratégias que eu acredito, enfim. Então estou muito feliz. É um momento assim de satisfação mesmo, pessoal e principalmente profissional, porque realmente eu estou me desafiando e com esse desafio eu estou conseguindo ajudar outros empresários. Cara, que maravilha, né? Mas às vezes, Thiago, as pessoas que estão ouvindo a gente vai pensar assim, pô, é fácil, né? O Thiagão, o cara que já tá aí vendendo, né? 18 anos, ninguém olha os tombos, né, Thiago? Mas eu gostaria que, se você pudesse, você compartilhasse com a gente, porque às vezes a pessoa fala, empresário e tal, esse cara já sabe. Mas eu gostaria que você compartilhasse, cara, uma mudança que o seu método, que você conseguiu proporcionar para uma pessoa física. Você tem alguma história que você se recorda, aonde você instruindo, você orientando, você mudou a vida daquela pessoa que te marcou? Tem algumas, Mica, tem algumas. E é muito legal esse ponto. Porque são essas histórias que a gente vai carregar e que isso, para mim, é muito forte. Muito mais forte quando eu recebo do que propriamente a grana que quando a gente cobra para fazer Faz um sentido. treinamento, sabe? Então, eu tenho algumas histórias, por exemplo, uma delas é com um colaborador. Uma empresária me contratou para fazer um treinamento para o time de vendas dela. Essa proprietária é lá de Florianópolis. E aí eu tenho um treinamento lá, e meus treinamentos eu entrego o meu máximo, 110%. Na maioria dos meus treinamentos eu saio até rouco, de tanto que eu quero entregar ali o conteúdo mesmo para fazer sentido eu estar ali. E aí, olha só que engraçado, 15 dias depois, eu estava viajando e eu recebo no meu WhatsApp assim, Thiago, muito obrigado pelo treinamento, e quero dizer o seguinte, a minha gerente aqui, não, minto não. A minha vendedora terminou o relacionamento dela, terminou o casamento dela. Imagina só, ela falou assim, obrigado pelo treinamento, e minha vendedora aqui, por conta do seu treinamento, terminou o casamento dela. Caramba. Cara, tipo, eu fiz isso. Você eu fiz ajudou? assim, ó, caramba, eu fiz isso. O que você aprontou Cara, lá, Thiagão? Cara, e exatamente, eu falei, não acredito, eu juro pra vocês. Tava aqui no interior de São Paulo, quando eu recebi isso, na hora eu falei, não, como assim? Eu preciso ver o que é. Na hora eu falei, mas como, você pode falar agora? Ela falou, posso. Eu liguei pra ela. Eu falei, o que aconteceu? Me explica melhor.
Aí ela falou, não, fica tranquilo. Explica e grava pra minha esposa ouvir. Porque senão vai ficar cara, estranho. Por que acontece? Por que eu fiquei preocupado? Porque eu sou um cara que prego ali que, família é a base de tudo. Ali, Sim. pra você ter um negócio... Se você estiver bem no seu relacionamento, os negócios também fluem muito melhor. Ponto. Tudo, né? Tudo. E eu prego isso. E aí, tranquilo. E aí, caramba, eu prego isso e ela, por conta do meu treinamento, ela terminou um casamento com um filho pequeno. E eu fiquei em choque. Eu liguei pra ela e falei, me conta o que aconteceu. Eu falei, será que foi por ciúmes, alguma coisa? Só pode. Aí ela falou, não, Thiago, fica tranquilo. Ela percebeu que eu tava meio assim, né? Falou, Thiago, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? É o seguinte, esse relacionamento era um relacionamento tóxico. Eles já tinham ido e voltado várias vezes. Tinha sido várias traições e tudo mais. E aí tem uma parte do seu treinamento onde você fala da média das 5 pessoas, do quão importante é você estar rodeado de pessoas que estão pensando a mesma coisa para onde você quer ir. E aí ela falou exatamente como eu falo no treinamento e me arrepiou. E aí ela falou exatamente o que eu falo lá no meu treinamento e aí isso mexeu com ela. E ela percebeu, para resumir aqui, ela percebeu que quem estava segurando dos projetos que ela queria era o marido. Quem estava ceifando o sonho dela de crescer, de ganhar mais dinheiro, era o marido. Ele tava dormindo com ele. E aí ela terminou. Quando ela ouviu meu treinamento, uma semana ali ela terminou com o cara. Eu falei, puxa, então tá bom. Fiquei mais tranquilo até então, porque, poxa, não era um relacionamento saudável. Sim. Então tava fazendo mal pra ela e ela percebeu. Maravilha. E aí o que aconteceu? 1 ano e meio depois, eu vou até esse escritório lá, para fazer um atendimento normal, a trabalho. E aí, quem tá lá? Ela. E aí eu fui direto lá falar com ela. Pra resumir aqui, eu falei, como é que você tá hoje? Me conta. Ela falou, Thiago, foi uma das melhores coisas da minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou assim, hoje eu sou gerente aqui, hoje eu tenho um treinamento que eu aplico aqui, e parte do treinamento foi do seu treinamento. E aí ela Aprendeu com você, né? comigo, e aí ela me abraçou assim, ó, e falou, vem cá. Aí tinha a espinha dela ali, as PAs dela, que ela cuidava. Ela falou, gente, olha aqui, ó. Sabe aquela parte do meu treinamento onde eu falo isso? Foi por causa desse rapaz aqui, ó. Por isso que eu falo. E aí todo mundo, sério, pô, que legal, tal. E aí eu falo, tá, mas e aí, como é que tá o coração? Como é que você tá? Ela falou, Thiago, eu evoluí na minha vida. Tô com meu filho, tô bem pra caramba, virei gerente aqui, dou o treinamento, e é a melhor fase da minha vida. Que beleza. Então, Mica, Você transformou, né? Você conseguiu mudar. eu consegui, cara, mudar o pensamento dela ali, fazer só ela enxergar. Era óbvio, mas ela não enxergava isso. E aí eu consegui. E aí, pra finalizar essa parte, sempre quando eu vou fazer um treinamento, sempre quando eu vou fazer uma palestra, eu só peço pra Deus uma coisa. Não peço mais nada. Eu falo, Senhor, me usa. Daqui em diante, coloque palavras na minha boca. Me usa pra impactar você consiga algumas transformar as pessoas que estão vida ali. de alguém. Ali, exato. Então é isso que eu peço. Então, Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Porque a remuneração é parte, mas a entrega é quando você faz a transformação realmente. A remuneração é consequência, né? Daquele bom trabalho. Aquele bom E trabalho. aí, só que quando ele vem ainda com esse feedback, fala, cara, igual, por exemplo, alguns empresários, você mudou meu negócio. Vou dar um último spoiler agora falando do empresário de ontem mesmo. Ontem a gente fez um treinamento e para empresários, né? Fez uma palestra ali de quase 2 horas. E aí, tem um empresário grande lá, renomado, com mais de 600 funcionários. E aí eu dei um insight para ele ali sobre o YouTube. E ele falou, Thiago, essa pegada aqui vai mudar meu negócio. O que você falou aqui do YouTube, isso aqui vai mudar meu negócio. Quero te agradecer por você ter feito essa palestra. E agora, olha que engraçado. Eu pensei várias vezes em não fazer essa palestra. Pela minha correria que eu tô do dia a dia, eu pensei em não fazer essa palestra. Mas eu fiz. Pelo perfil também, você tava com medo, com receio, assim. cara, por quê? Porque tem a preocupação de realmente entregar e transformar, né? Não é pelo dinheiro só. Não. Se não rola essa transformação, cara, eu vou lá, mas eu vou ganhar dinheiro, a gente se sente que, putz, eu tô roubando ali, né? Não tô ajudando. Imagina. Tem que ajudar. Quantas pessoas, estavam 130 empresários que deixaram sua família, estavam cansados porque trabalharam o dia inteiro. Ia lá. E aí foram lá pra assistir ali até tarde da noite e aí não entregar nada. Vai embora. Tipo assim, mais um. E o bacana é isso, né? Quando a gente une um propósito, que a gente consegue ser remunerado por isso, é onde a gente se realiza. Porque é nesse propósito.
Então, eu percebo, pelo que você fala, que você não tem um trabalho. Você tem um propósito, e com esse propósito você está conseguindo também trazer conquistas pessoais. Isso que você falou é muito forte, cara. Quando a gente fala em propósito, tá meio que na moda, né? Ah, qual que é meu propósito? Qual que é não sei o quê? É meio que clichêzão, moda falar isso. Clichêzão mesmo. E aí, antes de eu tomar esse passo de viver disso, e eu tava numa situação da vida muito confortável, né? E foi muito pesado eu fazer essa transição de carreira. E aí eu lembro que eu falei com um amigo meu que é pastor. Falei, cara, como que eu sei que esse negócio de propósito, como é que eu sei a hora certa? Ele falou, Tiagão, fica tranquilo, porque vai ser muito natural a sua transição. Você não precisa se falar, ah, tem que ser agora. Você vai sentir a hora de sair, vai parecer tudo natural. As portas vão começar a se abrir e aí você vai entender que é o momento certo. E aí eu falei, caraca, bicho, entendi agora. Na hora eu não entendi muito. Mas não me ajudou, né? Eu falei assim, ah, tá bom, Ele beleza. falou, mas não falou. Ele falou, eu vou acreditar. Mas passou alguns meses, aí começou o negócio a abrir portas, a surgir. Eu falei, ah, eu entendi. Agora tá leve pra eu poder mudar e fazer essa transição. E aí, pegando esse gancho de propósito, é tão forte isso, cara, que quando você entende isso, não importa o julgamento das pessoas. Realmente. Porque todo mundo vai te julgar. Se você ganhar muito dinheiro, vão te julgar. Se você não ganhar, vão te julgar também. Se você se expor... Se você se expor, você é um blogueirinho. Sabe? Então vão te julgar. E aí quando você entende essa parada de que o que eu tô falando aqui, eu posso influenciar e mudar outras vidas. E não é pra aquela que tá criticando. E não é pra aquela. Essa é a pegada. E o que eu falo muda a vida é quando eu pego meu telefone, eu vejo os feedbacks, muito obrigado, isso aqui mudou, isso, aquilo. Aí sim eu falo, cara, pode falar o que quiser, cara. Esse aqui é o meu propósito. Esse aqui foi, Deus falou assim, ó, você faz isso aqui, ó, multiplica isso aqui, então pode falar o que quiser. Então hoje ficou muito mais leve pra eu entender isso. Mas vou falar um negócio pra vocês, é muito difícil chegar nessa maturidade de entender o propósito, que é, o que eu vim no mundo pra fazer? O que eu vim no mundo pra ajudar o quê? Sabe, assim, todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Só que alguns ainda não descobriu, outros ainda tá com medo do julgamento, sabe? Igual o trabalho que vocês vêm fazendo nessa linda empresa aqui. Nada mais é do que vocês vão ajudar agora milhares de famílias. Acaba, daqui a pouco, o propósito de vocês é isso. Sim. Vocês conseguiram chegar no patamar de vida de vocês e agora vocês vão mudar a família de outras pessoas. Milhares, centenas de pessoas. Então eles falam, cara, e aí vocês começam a ver lá depois, falam, ô Mica, Odri, olha só, muito obrigado, porque eu comprei uma casa, eu comprei um carro, eu tô viajando pra fora, minha família não tinha, eu era um improvável e agora eu tenho uma condição confortável com a minha família por conta de vocês. Cara, e é isso que paga mais do que o dinheiro. Muito. Porque quando você recebe esse feedback, essa mensagem, é a validação do seu esforço, é onde você valida o acordar cedo, entregar, o fazer o vídeo que, cara, eu atingi, aquela pessoa precisava daquilo, ou o que eu fiz, o que a gente fez aqui, o que a gente construiu, tá realmente mudando, né? Fazendo sentido para outras pessoas. E aí eu pegando esse gancho, eu passo a bola para vocês falando o seguinte, já começou essa mudança na vida das pessoas com o projeto de vocês, né? Aí você imagina assim, ó, e se não existisse vocês? E se vocês ficassem ali no trabalho de vocês, o antigo ali, só focando na empresa de vocês? Confortável. Né? O que essas pessoas iam fazer? Será que essas pessoas iam mudar de vida? Será que essas pessoas iam ter essa mesma oportunidade? Verdade. Cara, o que eu vejo é que o projeto, ele é recente, né, que a gente startou, mas eu já vejo pessoas mudando em 2, 3 meses, cara. E aí você fala, cara, se eu não tivesse feito isso, aquela pessoa não tinha feito essa mudança, não tinha. Então, esse é o objetivo. Você consegue ver a transformação e a validação do projeto é muito mais do que a remuneração. É quando você olha que o objetivo está funcionando para o terceiro. Então, para aquela pessoa, o projeto fez sentido. Então, essa transformação está ajudando. Ou seja, eu tenho um produto, eu estou resolvendo um problema de alguém. Estou resolvendo uma dor. E a grande sacada é isso, né? Tipo assim, o que a gente resolve de dor? O que o meu produto... eu me pergunto sempre isso, assim. O que eu posso... Qual que é a dor que eu posso resolver?
que eu consigo resolver. E aí quando você tem um produto que você resolve uma dor, automaticamente já cria-se ali Você tem um negócio. um negócio. Tem uma empresa. É Uma isso aí. empresa. Muito Exato. bom. Eu me sinto mais grato, não sei como é que foi sua experiência com isso, Thiago. Às vezes a gente fala, né, tô há 18 anos vendendo, eu vendo também tem um pouco menos tempo que você, né? Mas a gente, quando entra um time novo, igual eu tô treinando um time novo agora, e meu primeiro papel não é que eles vendam, né? Eu faço um trabalho de transformação de mentalidade, onde a pessoa precisa se valorizar, precisa entender que ela está ajudando as pessoas, então ela não tem que fazer questão, ela tem que entender que o que ela está levando é mais importante, né? Eu gostaria de saber como é que foi sua experiência com isso, como que você pensa com relação a isso, porque eu entendo que para eu poder vender, para eu poder levar uma solução para a pessoa, eu tenho que primeiro mudar aqui. O que você acha disso, Thiago? Eu concordo muito com isso, porque um vendedor, para ele ser alta performance, como eu gosto de chamar, o VAP, se ele não mudar aqui primeiro, esquece. Ele não consegue ter um resultado acima da média. E eu acho que é por isso, eu acho não, que não acho, não tenho certeza de nada, mas eu tenho certeza com esse em campo, né, conhecendo muitos vendedores e treinando, se o cara quiser, Mica, fazer uma história, se o cara quiser ter uma carreira, ganhar dinheiro, ser acima da média, ele primeiro precisa cuidar aqui, depois aqui. E aí sim, ele pode estudar técnica de venda, comportamento do cliente, e porque ele vai se dar bem, sempre. Ótimo, eu também concordo muito com isso. Muito bom. Tiagão, e fala uma coisa, cara, que conselho que você pode dar para aquele cara que está começando agora? O cara é um desacreditado, agora não, né? Agora ficou mais famoso ser vendedor, agora é uma coisa legal, mas nem sempre foi assim. Em alguns lugares não. Mas que conselho que você poderia dar para aquele cara que tomou a decisão, ele está começando agora, ele quer ser um vendedor? Muito bom, muito bom. E é desafiador. Para o cara que quer ser um vendedor, ele precisa ter algo muito forte e claro na cabeça dele o que ele quer. Por que ele quer ser um vendedor? Porque ninguém, diferente de qualquer outra profissão, ninguém, criança, fala assim, quando eu crescer eu quero ser vendedor. Meu sonho é ser vendedor. Nem o sonho de uma mãe é ver um filho e falar assim, ai filhinho, tomara que você seja vendedor. Não tem isso, né? Não tem, né? Então assim, primeiro passo, por que você quer ser vendedor? Se o cara tiver claro o porquê ele quer, já tá meio caminho andado. Porque, por exemplo, assim, ó, como assim eu quero ter vendedor? Peraí, porque o vendedor, se você for um vendedor VAP de alta performance, se você se preparar, você vai ter ganhos absurdos, não tem limite. O vendedor não tem limite para onde ele pode chegar, o que ele pode ganhar. Então, primeiramente, ele pode falar assim, então, porque eu quero mudar minha vida. Eu entendi que essa profissão aqui, como eu não tive oportunidade de fazer faculdade, de estudar mais assim, porque eu não tinha recurso financeiro, eu percebi que mesmo assim a vendas pode mudar a minha vida. Então, primeiro ponto, por que você quer ser vendedor? Responde pra você, por que você quer ser vendedor? Quando você achar uma resposta pra você, sólida, verdadeira, então eu quero ser vendedor porque eu quero mudar a vida da minha família. Aí é forte. Eu não quero que o meu filho esteja a vida que eu tive. Aí é forte. Aí sim eu vou falar, você tá 50% preparado. Agora você pode entrar... Vendas é essa ferramenta de transformação, né? Exatamente. Muito Primeiro bom. tem que ter clareza do objetivo que quer alcançar. Exato. Sabe por quê? Você tem que ter clareza do seu objetivo, muito claro, sólido, porque não é fácil. O vendedor é muito desafiado, porque você vai ouvir muito mais não do que sim. E nessa jornada, você vai ter que se preparar muito no meio do caminho para ser um vendedor de alta performance e ganhar muita grana. Então, se você está disposto, se você tem um objetivo claro, esse objetivo é forte, nessas pancadas do dia a dia, vai fazer com que você olhe lá na frente e entenda por que você está ali, aí sim você consegue ter uma resiliência e aguentar essas pancadas. Ter a clareza, né, então, desse propósito é o que te dá a resiliência necessária para os desafios do vendedor, né? Porque é desafio. Total. Não é fácil. Não é fácil. E às vezes a pessoa até entra em vendas achando que é o caminho mais fácil. Perfeito. Mas um vendedor de alta performance tem que, além de mudar, né, essa mentalidade, estudar, não tem? Muito. Se ele não se entregar em estudar, e não é só estudar técnica não, tá? Esquece estudar técnica. Eu vou estudar, eu sou muito bom, eu estudei a técnica do AIDA. Agora eu sou o melhor vendedor. Esquece.
Ai, agora eu estudei não só o AIDA, agora eu estudei o AIDA e o Spin Seller. Eu sei vender. Agora eu acabei de estudar o Bunch. Beleza, você fez uma parte técnica. É uma parte, é um degrau. Só que aí você vai ter que estudar, sabe o quê? O comportamento do seu cliente. Como que ele pensa, como que ele age, como que ele toma as decisões, como que ele fecha o negócio com você. Cada cliente tem o seu. Tem a sua forma de pensar, raciocinar e fechar. Então você vai lá com técnica, é um meio caminho? É, claro, parabéns. Está no caminho certo. Mas agora você precisa estudar as pessoas. Você precisa estudar o famoso, por exemplo, DISC, que é o comportamento, cada um tem o seu. Uns fecham mais para um lado emocional do cérebro, outro mais racial, outro mais analítico. E aí, você está preparado para fechar com esses clientes? Cada um é uma técnica diferente. Sim. E uma outra ponta que você precisa estudar, autoconhecimento. Você precisa se Sim. autoconhecer. Porque senão a pessoa cai na armadilha e de se validar pelo externo. Então o cliente vai dar pancada, ele não sabe quem ele é. Ele vai falar, verdade. Verdade. Às vezes o cliente vai. Às vezes, muitas vezes, o cara vai falar assim, meu, você é ruim, você é um merda, você é não sei o que lá, sabe? Se ele não tiver clareza, né? Eu sou. Aí ele fala, é verdade, tô fazendo coisa errada. Ou senão, nos 10 primeiros não que ele tomar, ele vai falar assim, não é pra mim isso aqui não, cara. Não é pra mim não. Então é isso. Respondendo a tua pergunta, e uma pergunta excelente, é isso. Ele precisa primeiro ter o porquê. Por que ele quer? Ele tá convicto mesmo que é isso que ele quer? É muito forte? Aí sim, então ele pode começar essa jornada, se preparar e entrar no mundo das vendas. E o quê? Seja muito bem-vindo ao mundo da venda, que é a única profissão que eu acredito fortemente que existe, né? Porque só vendas é uma profissão. Porque depois você vai vender o quê? Ah, eu sou vendedor de projetos arquitetônicos, sou um arquiteto. Eu sou um engenheiro, eu vendo um projeto de engenharia. Então vendas é uma profissão realmente. O restante é do que você vai vender. Então todo mundo precisa ser vendedor. Então bem-vindo ao nosso time. Ótimo. Resumindo, o Thiago falou que para você vender, você precisa ter um porquê e um para quem. Isso. Ele falou do filho dele, então a gente não pode esquecer do para quem, pessoal. É muito importante. Vamos falar do seu livro? Vamos falar do livro, Estou muito curiosa para saber sobre o livro, eu adoro ler. Ah, e aí que eu quero legal, saber o que que você legal. está falando lá, o que você está ensinando, o que nós vamos achar no seu livro. Muito bom. Lá nesse primeiro livro eu sou coprodutor, né? Então eu sou um dos especialistas de venda. Então eu tenho um capítulo lá. Tem outros especialistas também, muito forte no mercado, e falando em vendas. E lá o meu tema é como lidar com clientes difíceis, ou como vender para clientes difíceis. Esse é o meu capítulo lá. Então lá eu ensino, eu mostro sobre que a gente precisa entender e mostro para eles como é que é a parte de a leitura comportamental do cliente. Porque os clientes difíceis são esses clientes que não tomam a decisão mais muito na emoção. Sim. Eles são mais técnicos. Então você precisa passar mais dados para ele. Você tem que se aprofundar ali. Não é só tipo, dar um sorrisão, pô, vem cá, meu amigão, bater no peito. Tem esses clientes, mas eles são normalmente mais fáceis. Agora, o cara técnico, não, é mais difícil. Então lá eu falo assim, para resumir, eu falo assim, não existe cliente difícil. Existe vendedor que não se prepara para entender Que sacada. qual que é a tomada de decisão do cliente para oferecer a técnica certa. Então, resumindo aí um pouco desse capítulo, é isso. Como lidar com cliente difícil, é isso. Não existe cliente mais fácil ou mais difícil. O que existe é o cara estar preparado para entender e fechar o negócio. É isso. Caramba, Thiago. Forte, né? Ô, Tiagão, você então falou aqui, né? 18 anos trabalhando em vendas, diretamente com vendas, liderando o time de vendas, Perfeito. subindo em todos os níveis, passando literalmente pela trilha, né? Do vendedor. A trincheira mesmo A ali. trincheira, né? Que momento em que teve esse shift? Cara, que momento que você falou, cara, isso é pra mim? Porque muitas vezes algumas pessoas começam não falando que isso é pra mim. Começam porque é a oportunidade, mas em algum momento, para se chegar num especialista, um estrategista em vendas, significa que você identificou que isso aqui é pra mim. Exato. Que momento foi esse? Como foi? Me conta um pouco disso. Muito bom, cara. É assim, ó. Eu nunca pensei na minha vida em trabalhar com vendas.
Não era, de novo, voltando lá, não era o que minha mãe desejava, não era o que eu sempre almejava, eu quero ser um vendedor. Não é, nunca foi assim. E aí eu era metalúrgico, eu fiz Senai e tal, eu era metalúrgico, eu trabalhava em chão de fábrica, indústria, operava máquina CNC, torno e tal. Caramba. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Só que olha que engraçado. Eu entrava às 6 horas da manhã na empresa, e onde eu morava era muito distante. Então eu tinha que sair de casa 3 horas. Eu acordava 3 horas, saía de casa umas 3h30, 3h40, para pegar o ônibus fretado para ir até a empresa para chegar lá às 6. E aí, todo dia de madrugada, eu ia escovar os dentes, Mica, e eu olhava pro espelho assim, ó, escovando o dente, eu olhava pra mim no espelho e falava assim, ó, olha que louco. Eu falava assim, ó, cara, hoje o dia tá corrido. Hoje eu tenho 3 reuniões, cara, não sei nem se eu vou conseguir almoçar. Olha que louco, na minha cabeça, escovando os dentes eu pensava isso. Meu, não vou conseguir almoçar hoje. Reuniões, eu ia operar máquina. 0 reuniões, eu ia sujar minha mão de óleo ali na empresa. E aí ficava com isso na minha cabeça. E eu não entendia aquilo ali. Tá bom. Aí em 2018, 2008, teve uma crise nas indústrias e aí mandaram um monte de gente embora. Um monte de gente É embora. uma crise mundial, né? Mundial, 18. exatamente, mundial. E aí mandaram um monte de gente embora. E aí nisso eu fui um desses que foi mandado embora. Só que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Até então eu tinha 17 e tinha 5 anos ali que eu nunca tinha pego férias. Eu falei, cara, agora eu vou dar uma descansada pelo menos uns 20 dias aqui. Eu preciso dar uma descansada aqui pra ver o que eu vou fazer. Beleza, aí 2 dias em casa, me ligaram e falaram assim, ó, Thiago, estão contratando vendedores e é meio período só. É das 9 às 3, tal, é vendas, tal. Eu falei, não quero, agora não quero. Não quero. Tô de boa. Tô de boa, não quero. Tanto encheção, eu fui. Aí eu fui. É meio período, ganhei uma rendinha, uma graninha e tal. Eu fui. Fiz a entrevista, fiz a prova tal, passei, comecei. Aonde? No consignado. Ah, entrou direto. Entrando consignado, Começou apoiando. fui lá, consignar telemarketing. Naquela época não tinha discador, não tinha nada do que tem hoje. Era a planilha de Excel aqui, régua, e Lista telefônica. E o telefone aquele aqui, ó. Tu. Ninguém atendeu. Próximo. Tu. Meu Deus do céu. Onde estavam os fones de ouvidos naquela época, né, cara? Porque não existia um. Não existia um. Esquece. Foi depois do telemarketing que inventou isso aí. E fone de ouvido só pode. Eu também não lembro de ligar com fone de ouvido. Era aqueles aparelhão grande com aquela telinha laranjinha. Exatamente. Depois de um tempo parava de funcionar. E cada vez você tinha que apertar mais. Apertar Né? a tecla, verdade. Ficava meio fundinho assim. Fase, né, cara? Aí eu entrei com vendas aí, cara. E aí, o que aconteceu nessa parte? Eu tive uma dificuldade de vendas absurda. Nos primeiros 15 dias, eu tive uma dificuldade absurda, não conseguia vender. Ligava pro cliente, o cliente ligava na minha cara. Ixi, quando eu conseguia falar, não conseguia vender. E aí eu fiquei assim, ó. E vocês têm empresas, vocês têm empresa e contratam constantemente também. E eu sou de São Paulo. Lá em São Paulo, os call centers são gigantescos. Sim. E aí o que acontece é o seguinte, eles contratam 15, 20 e mandam embora, tipo, 30, 40. É assim, Você sabe como é que é a rotatividade de call center. Somente em São Paulo ainda. E aí eu fui contratado nessa leva de gente. E aí, com uma semana, começaram a mandar embora uma leva. Eu falei, cara, eu vou ser o Vai próximo. ser o próximo. Não tô Eu vendendo não tô nada. vendendo nada, ninguém tá vendendo. E aí, beleza. Aí eu vi aquela galera levantando e indo embora e tal. E eu aqui, a mesinha era aqui assim, né? E eu olhando eles aqui, ó. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, eu sou o próximo. Aí eu começava a ligar e minha perna começava a fazer assim, ó. Vão me chamar aqui pra poder mandar embora também. Mas beleza. E aí eu comecei assim, beleza. O que eu fiz? Eu falei, não tô vendendo. Aí eu falei, não é possível. Na PA do lado aqui, ó, tinha a Rosângela. A Rosângela, ela é filha da mãe, porque ela vendia tipo 2, 3 contratos por dia. E o cliente no telefone, desenrolada, e vendendo. Eu falei, não é possível, cara. E você E eu zero. zero, não consegui nem atenção, Mica. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa aqui. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone, fingi que tava ligando, não liguei,
E fiquei ouvindo o que a filha da mãe falava. Ah, não, eu fiquei ouvindo, eu falei, não é possível. Ela bate papo um tempão com os coisa tá clientes. acontecendo. Alguma coisa tem. Ela bate papo um tempão, eu não conseguia. Ela vende, eu também não consigo. Eu falei, não é possível. Deixa eu ver o que essa filha da mãe tá fazendo aí. Aí eu comecei a entender, eu comecei a anotar algumas coisas. E aí fiquei um tempão lá na negociação. Tá bom, pum. Gente, juro pra vocês. Ctrl C, Ctrl V. Comecei a falar o que ela tava falando ali. O cliente começou a dar atenção pra mim. Comecei a desenrolar. Falei, opa, não desligou nos primeiros minutos. Tô no lucro. Foi indo. Até que no 18º dia, eu fechei minha primeira venda. Essa aqui marcou, né? Essa marcou. E eu nem esperava, porque naquela época não tinha igual o serviço de hoje, que é digital e tal. O máximo que tinha era, dependendo do contrato, a gente mandava um motoboy. No máximo. 90% o cliente ia na loja. Sim. Tanto é que, putz, eu queria ter uma foto disso, ia colocar num quadro. Na nossa loja onde a gente trabalhava, era uma bancada como se fosse banco, assim, mais PA, que aqui a gente atendia o cliente. Eles chegavam na loja e aqui a gente atendia o cliente. E aí, era estreitinho assim, vocês vão lembrar agora, o BMG mandava os eletrodomésticos. Verdade. Aí tinha lá o fogãozinho, geladeira do BMG, tudo assim, ó, e os clientes olhavam, abriam aquilo ali, ficava de frente pra gente, cara. Olha, nossa, eu tô velho já. Tudo é do cara. tempo essa. Meu Deus do céu. Foi testando. E aí só que eu comecei a estudar muita coisa pelo YouTube e tal. E aí começou a virar uma bola de neve. Pra resumir aqui, no segundo mês, no primeiro mês eu não bati, fiquei longe de bater a meta. No segundo mês, eu ultrapassei minha meta. A meta era 70 mil, lembro até hoje. 70 mil, eu bati tipo 100. No terceiro mês eu bati tipo assim uns 150, 170. Porque aí vai virando bola de neve, né? Você vai negociando com mais, Vai tal. chamando, e depois começa a chegar, né? Depois começa a chegar. E aí foi esse boom. E aí eu falei assim, cara, que gostoso. Porque aí eu tinha uma graninha entrando, aí eu comecei, os clientes falavam que sim, aí foi aí que eu falei, esse negócio é pra mim. Você já começou a ver que dava pra fazer o seu salário ali. Isso Fala, cara, aí. é meu esforço Eu falei, aqui. que gostoso aqui, cara. Eu tô vendendo. Né? E o que eu mais sou apaixonado em vendas é o dinamismo. Cada hora você fala com um, então com alguns você brinca, você cria amizade, com outros você tem que ser mais técnico. Então é essa rotina que não existe em vendas que me apaixonou. Como eu venho da área industrial, de Aqui, metalúrgica, apertar botão. era apertar botão, já é mão de óleo, não falava com ninguém, falava com a minha máquina só, pra desabafar com Já ela, era. porque ela me Espelho, escutava com o pela espelho. manhã. Então eu falei, gostei disso, esse dinamismo aqui da venda. E aí foi o que eu falei, isso é pra mim, isso é legal. E foi aí que começou essa jornada de vendas, assim, de chamar minha atenção, de mexer comigo mesmo. Sensacional, cara. Muito bom. Isso aí mostra que, ao contrário do que muitos pensam, venda não é dom. Não, venda não é um dom. Venda é treino, é esforço, é prática, né? Resiliência. Se você tiver o dom, ajuda. Ajuda. Mas não é que só é um bom vendedor quem tiver dom. Esquece isso, zero. Se você tiver persistência, aí você vai vender. É uma característica, né? Os melhores vendedores são, consequentemente, o que primeiro a chegar e o último a sair. É ele, é o que realmente tem consistência, que tem compromisso com o próprio resultado, né? E sabe o que é uma parada legal? É que vendas, quando você chega numa certa maturidade ali trabalhando com vendas, você entende que não é o esforço físico. Você se acabar ali e de ligar e arrumar um monte de gente. Não é. É estratégico. É mental. É como Aquele esforço inteligente. É inteligente. É o que você vai falar pro cliente para que mexa com ele, para que provoque ele, para que você consiga negociar com ele. Então não adianta você ficar que nem um louco, esbarrando. No início tudo bem, mas você vai entendendo, você vai ter uma maturidade, da forma que você fala, o tom de voz. E aí o cliente vai, opa, esse cara tem autoridade, esse cara sabe o que ele tá falando. Esse cara, entende? E aí muda completamente o jogo de vendas. É você que conduz. Você né? conduz. É você que conduz essa conversa. Porque eu percebo, né, que eu não sou da venda, mas entrei recentemente para testar um produto, fui para discadora. Falei, vamos ver. Cara, o primeiro cliente atendeu que caiu na discadora, o cara falando aqui, eu falei, mas já? Eu não sabia que a discadora era tão rápida assim. E aí eu falei, cara, não tô pronto.
Eu acho que é a primeira Primeira reação. reação. Você fica Então com pronto, Correr. cara, o cara tá falando aqui. Alô? É Alô? isso. Como assim alô? alô. Eu fiz muito isso. Desliga. Você quer ver quando eu fazia isso? Quando o cara fazia uma pergunta muito técnica, assim, que eu não sabia a resposta. Eu falei, cara, e agora? É tudo. Aí desligava. Aí eu percebi que putz, parei e falei, opa, se eu apertar aqui vai cair alguém pra falar comigo. Então deixa eu ver o que eu vou falar. Aí eu falei, putz, realmente, deixa eu preparar meu norte. E depois que eu fui praticando, eu percebi que, cara, a venda, principalmente por telefone, e principalmente aquela prospecção fria, é um jogo de ganha-tempo. Então a primeira frase sua é o que te faz ganhar 20 segundos. O que você falar nesses 20 segundos é o que vai fazer você ganhar, às vezes, mais 30 ou 1 minuto de atenção. Porque é isso, você constrói, você coloca o cliente no caminho, você conduz, mas ao mesmo tempo você tem que ganhar o interesse dele a todo momento. Todo momento. Por isso que é interessante saber fazer perguntas. Porque se você sabe fazer perguntas certas, no momento certo, aí você vai conduzindo o cliente para o que você quer. Para lá na frente você fazer o fechamento. Agora eu quero pegar um ponto que você falou aí, muito importante, que muita gente pensa dessa mesma forma. Ah, eu não trabalho com vendas. Você falou, eu não trabalho com vendas. Exatamente. Eu fui trabalhar agora quando eu precisei. Negativo, sabe por quê? Você trabalha mais nos backstage, né? Na parte ali operacional. Na parte você, operacional, né? mais estratégica. Beleza, mas você tem time comercial, você tem time do Exatamente, operacional. eu tenho. E como que você passa eles a confiarem na sua estratégia, no que você mostrou ali? Você tem que vender a ideia. Tem que pra vender, eles. tem que vender a Porque, ideia, assim, tem que vender o projeto, tem que vender o produto, o tudo. produto. Como Porque eu se mostrei o projeto aqui pra você, eu tava É uma vendendo, venda. cara, isso é o que eu fiz. Isso aí, exatamente Show. isso. Só que às vezes a gente fala assim, ah não, vendedor é só aquele que negocia alguma coisa. Não, se Faz você está sentido. apresentando alguma coisa para alguém, mesmo sem vender, mas está apresentando, você está fazendo uma venda. Porque se a pessoa não comprar essa sua apresentação, comprar, né, e a sua ideia, acabou, você não fez a venda. Não fiz a venda. Um relacionamento. Se você não vender para tua namorada, para tua esposa, ali o tempo todo, você não vai conseguir o que você quer. Exato. Você não vai conseguir conquistar. Se É uma vender, venda, né? se É uma vendendo, venda. é uma venda. É, Por realmente. exemplo, para quem é colaborador, para quem é funcionário, se ele não aprender a vender, ele não ganha um aumento. Se ele não aprender a se vender, ele não ganha um outro cargo, ele não cresce na carreira. Então, primeiro ele precisa se vender. Ah, mas sou do financeiro, não importa. Você tem que aprender a vender uma ideia, um projeto. Qual é o produto que você ou- entrega, sendo do financeiro? Exatamente isso. Porque até quem tá te contratando para entregar algo. E ele tá comprando de você alguma coisa. Tá comprando de Exatamente. você. Uma solução, a tua inteligência, alguma Faz coisa. todo sentido. Então fica essa dica aí que é super importante. A mensagem final então aqui para vocês é: estudem venda, porque venda realmente transformou a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que assim como minha vida, a vida do Mica, a vida do Kaique, a vida da Adriana, foi a venda que transformou sua vida, não foi? Com certeza. Foi a venda que transformou sua Com vida. certeza. Foi a venda, Adri? A venda. Como a venda transformou a nossa vida, eu tenho certeza, se você se dedicar, se preparar, ter uma resiliência, a venda também pode mudar a sua vida. Só depende de você. Boa. Show. Sensacional. Pode usar essa, inclusive, Eu gostei pra dessa fazer